O ritual havaiano do perdão para atravessar momentos difíceis e construir relacionamentos mais amorosos e saudáveis. Ho'oponopono, Urihemil Dupré. Aloha! Bem-vindo ao universo do Ho'oponopono. Ritual havaiano do perdão capaz de curar e trazer felicidade para a sua vida, seja qual for a adversidade que você experimenta agora. Prática milenar de resolução de conflitos. O Ho'oponopono é uma maneira de mudar o mundo. Praticando-o diariamente, conseguimos entender e aceitar que situações, acontecimentos e encontros pelos quais passamos estão relacionados a nossos atos, escolhas e pensamentos de ontem e de hoje. Aqui você aprenderá com os povos nativos do Havaí a modificar de vez padrões antigos que adoecem e levam à infelicidade. De maneira simples e direta, o Ho'oponopono nos ensina que a mudança começa aqui e agora, de dentro para fora. Aceitar, perdoar, se entregar e agradecer são as principais ações desse método para quem deseja ter uma vida mais feliz, abundante e espiritualmente plena. A partir da repetição estratégica de 4 frases mágicas: sinto muito, por favor me perdoe, eu amo você e obrigado, nos limpamos de medos, preocupações e padrões destrutivos que nos impedem de evoluir. Seja em nível pessoal, seja coletivamente hoje, diante das ameaças que colocam em risco a humanidade, como a pandemia do novo coronavírus. Mais do que nunca, é hora de buscar uma transformação verdadeira que desperte em nós o real significado da felicidade e do amor e nos ajude a aguentar firme durante qualquer desafio. Urihemil Dupré nasceu em 1962. É professor, pesquisador espiritual e escritor. Estudou psicologia, filosofia, runa, yoga e metafísica cristã. Já morou no mosteiro hindu, onde estudou antigos textos sagrados em sânscrito. Ensina o Ho'oponopono desde 2009, quando foi iniciado por um sacerdote Haruna no Havaí. Você sabe o que é o Ho'oponopono? Se a resposta é não, prepare-se para conhecer uma prática com o poder de mudar a sua vida para sempre. Em tesouro espiritual originário do Havaí é capaz de ajudá-lo a superar qualquer tipo de problema. Seja ele um conflito na família, um obstáculo no trabalho ou um sofrimento coletivo experimentado por milhões de pessoas. Aprenda a fazer do perdão e da gratidão seus maiores aliados e perceba que nenhuma fonte de dor resiste à transformação amorosa promovida pelo Ho'oponopono. Sinto muito, por favor me perdoe, eu amo você, obrigada. Caro leitor, este livro é sobre o perdão. E o que seria melhor para falar do perdão do que começar com uma história dramática? Foi pouco antes do Natal de 1970. Eu tinha 8 anos e meu pai morreu bem na minha frente. Simplesmente caiu no tapete da sala de estar. Por que isso aconteceu? Foi justo? Tinha algum significado maior? Muitas vezes não entendemos por que certas coisas ocorrem em nossa vida. Agora mesmo, todos nós estamos nos perguntando por que a pandemia do novo coronavírus está acontecendo. Por que tivemos que passar por isso? Qual o significado maior de tantas mortes, do isolamento a que fomos obrigados a nos submeter, da incerteza que estamos vivendo em relação ao futuro? Eu ainda era muito jovem quando, na busca de respostas como essas, conheci meu primeiro mestre espiritual, o teólogo e psicanalista Joachim Schönberg. Tenho que agradecer a ele e à esposa, entre outras pessoas, por meus primeiros vislumbres do mundo pitagórico e do mundo de Rudolf Steiner. Desde então, levo a vida como alguém independente e também como viajante, pesquisador, palestrante e monge.
Na minha jornada, tive a sorte de encontrar grandes almas que me ajudaram a adquirir um conhecimento intenso de 2 caminhos espirituais: os ensinamentos cristãos, que aprendi com a minha família, e o hinduísmo, que é uma espécie de lar espiritual que adotei. Esses 2 caminhos parecem muito diferentes, mas são como cenários de um mesmo teatro que em todos os tempos e culturas revela uma única verdade. Ao longo de minha busca por respostas e pela fonte de todo o ser, encontrei no Ho Oponopono o ritual havaiano do perdão. Uma chave extra que me abriu muitas portas, e por essa descoberta sou profundamente grato. Neste momento, gostaria de expressar meus agradecimentos e meu profundo respeito por todos aqueles que no mundo inteiro deixaram várias chaves pelo caminho e pelos que deixarão essas chaves no futuro. Protegido pelo isolamento de um pequeno grupo de ilhas no meio do Oceano da Paz, um método simples, mas muito eficaz, sobreviveu aos séculos. Gostaria de mostrar a você essa flor do Havaí, uma espécie bastante delicada e frágil, até santa, e que, portanto, persiste como o método mais eficaz de resolver conflitos e problemas. Espero que ele possa ajudá-lo neste momento desafiador pelo qual estamos passando e para sempre, por mais difíceis que sejam as circunstâncias com as quais você tenha que lidar. Bem-vindo ao mundo do Ho Oponopono, a história do Ho Oponopono. As raízes do Ho Oponopono remontam a milhares de anos atrás, talvez até da época da Atlântida, da Lemúria e da civilização védica. O Ho Oponopono pertence a um sistema de antigo ensino havaiano chamado Huna, em que Hu significa conhecimento e Na, sabedoria. Os guardiões desses ensinamentos antigos são chamados de Harunas, os conhecedores do Huna. Mas saber algo sem aplicar esse conhecimento não faz nenhum sentido, porque a sabedoria é revelada pelo que a pessoa faz, não pelo que ela sabe. O Ho Oponopono também ganha vida quando é usado, e por isso convido você a entrar neste livrinho e caminhar por um mundo cheio de sabedoria, maravilha e beleza. Um mundo de cuja existência você sempre suspeitou, mas que nunca pôde compreender até agora. Os havaianos chamam seu arquipélago de Terra de Aloha, a Terra do Amor. Aloha contém a essência dos ensinamentos e conhecimentos do Huna e forma a base do Ho Oponopono. Aloha significa vejo o divino em você e o divino em mim. Isso implica o entendimento de que todos seguimos um caminho comum. Eu, você, seu vizinho e o presidente da República. E de que existe apenas um poder no universo, a energia do amor incondicional. Mana Aloha em havaiano, Aloha tem um único mandamento: nunca prejudicar, sempre ajudar. O mandamento de nunca prejudicar começa por não prejudicar a si mesmo. E por consequência, amar seu vizinho como a si mesmo. Mana Aloha é a essência da energia de Deus, a energia que envolve e a tudo inspira. Os sábios monges hindus com quem tive permissão de viver chamam essa energia de Bhakti, que significa devoção. Já os monges tibetanos, que também encontrei pelo caminho, chamaram essa energia de compaixão. Com esse termo, não tinham em mente apenas a emoção em si, uma energia que pode ser experimentada diretamente e que influencia o mundo ao nosso redor, estabelecendo uma nova realidade. O Ho Oponopono é essa compaixão em ação, portanto é o tema deste livro. Reza uma lenda dos primórdios da humanidade que os problemas do mundo surgiram quando caímos no erro de pensar que em vez de apenas um poder haviam 2, o bem e o mal. No lugar da compaixão e da sua consequência lógica, a percepção de que tudo é um. O que entrou na psique humana foram o julgamento e a condenação. A humanidade se afastou da unidade e surgiram as divisões, o primeiro suposto avanço em nossa história. O Ho Oponopono é uma maneira simples de atingir a unidade e a paz interior, e de retornar à harmonia. Implica resolver os problemas desde o início e aplicar essa solução para fins úteis. Expressa a profunda necessidade de voltarmos a viver em harmonia, tanto com nós mesmos quanto com a humanidade, com a natureza e com Deus.
Orro é um verbo que significa fazer, e pono é traduzido como certo ou correto. Neste sentido, ponopono seria algo como certo do jeito certo. Portanto, o oponopono representa simplesmente um fazer o certo do jeito certo ou acertar o certo. Significa juntar-se outra vez ao próprio eu superior, a fonte de todo ser. Significa, portanto, estar no próprio centro. Retomar a harmonia e o equilíbrio para que, então, seja possível realinhar um ambiente e remodelar a realidade. Acertar o certo traz consigo a intenção de retomar o caminho correto, depois de se desviar dele, é claro, de se tornar saudável no corpo e no espírito e de alcançar a felicidade e o bem-estar.